Se pegando no gancho que disse o professor Lucas Ferraz, quer dizer, como retirar as camadas ideológicas dessa discussão, ideológicas mais até caindo no panfletarismo barato, né, em declarações muitas vezes infelizes por autoridades brasileiras, até em episódios muito recentes agora, na viagem à China e mesmo na viagem à Rússia, e discutir os interesses estratégicos do Brasil, quer dizer, nesse momento, né, que nós estamos analisando. E voltamos ao pragmatismo, eu me lembrei agora de passagem, claro, era inevitável no Azeredo da Silveira, chanceler em 1974, 1979, do governo Ernesto Geisel, o pragmatismo responsável, numa outra conjuntura, evidentemente, por outras questões. Mas agora, quer dizer, como a gente retirar toda essa carga que pode, essa questão da moeda do BRICS também eu acho um verdadeiro absurdo, porque você tem moedas conversíveis, né? E eu quero ver quem vai ficar com a moeda da Etiópia, por exemplo, para pegar esse exemplo levantado pelo Nilson. Como é que fica, na sua opinião, como é que estrategicamente o Brasil deve se posicionar nesse momento? Política externa é política pública. Então, a gente tem que entender que a política externa ela é feita por vários atores, além do Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty. O Lula, ele é um dos presidentes que ele reforça uma tendência contemporânea da chamada diplomacia presidencialista, que é uma figura que toma a frente, por uma questão muitas vezes de perfil ou de oportunidade, de criar pautas para a política externa de um determinado país. E, eventualmente, acaba atropelando o próprio processo de formação de uma política externa. A política externa de um país é uma política externa que ela depende de uma maturidade do envolvimento dos atores públicos e privados. Então, a gente tem lá o Itamaraty, que exerce o papel de preparar a festa para que os convidados possam chegar e possam se divertir. Então, são as empresas, são as confederações, são os partidos, são os pesquisadores, é a imprensa e assim por diante. Quando a gente tem alguns, e aí eu fazendo uma ponte aqui com esses dois países centrais na nossa conversa, né? Estados Unidos e Brasil. Quando você tem duas lideranças políticas que gostam de palco, que gostam de um microfone e que estão muito preocupados também em agradar uma determinada audiência, muitas vezes você cria uma situação de saia justa para os operadores de política externa, porque às vezes você assume compromissos que nem essas questões, por exemplo, da moeda dos BRICS e tal, você assume compromissos que você não conversou em casa. Sim. Você não combinou isso antes em casa com todos os outros operadores de política externa, né? E aí o que você acaba... E às vezes isso é uma estratégia, porque você faz uma promessa lá fora, às vezes pensando em criar um constrangimento aqui dentro, para que depois os outros atores domésticos, eles acabem sendo pegos numa armadilha de, bom, agora já foi feito a cama de gato, agora a gente precisa entrar, porque senão vai ficar feio para a gente. Então, acho que essa questão que você perguntou sobre a ideologia, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Primeiro, reforçar a importância de uma profissionalização da política externa brasileira, de que esses representantes brasileiros, aí, né, sem se entrar em detalhes dos exemplos, você citou o caso da viagem agora na China, né, com algumas declarações infelizes por parte de membros da comitiva brasileira, pessoas que inclusive não foram eleitas para falar em nome do Brasil, né, emitindo opinião sobre temas sensíveis. Você gera uma situação de preocupação, porque eventualmente você acaba fazendo uma declaração que vai ser utilizada, vai ser operacionalizada pelos seus adversários. Por outro lado, a gente está lidando com um ator, e aqui recuperando algo que os nossos colegas falaram, você está lidando com um operador nos Estados Unidos que ele vive da ideologia. Ele sequestrou o Partido Republicano, ele depende muito da criação
de audiência, de gerar conteúdo para a sua audiência, para os seus seguidores, e é uma política doméstica e uma política externa praticamente ideológica. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não morder a isca. Quando ele faz determinadas declarações, o Trump faz determinadas declarações, ele joga a rede para ver quem é que morde a isca. A gente tem que tomar um cuidado muito grande aqui no Brasil, e concordo com os colegas, para a gente ser pragmático, não cair nessa armadilha.